Bom dia, meus amores. Olha a tia aqui novamente. Vamos agora para a aula de ciências, tá bom? Na aula de ciências, a gente vai ter aula na página 23, 24 e 25 do livro de ciências, tá bom? O assunto hoje é a dieta dos animais. Que é a dieta dos animais, tia? Eles estão fazendo dieta para emagrecer? Não, gente. A dieta quer dizer a alimentação. O que é que eles comem, tá certo? Então, sabendo disso, a gente falando sobre alimentação. Que é alimentação? Alimentação é algo que é necessário ao nosso corpo para que a gente possa nos desenvolver, para todos, não é? Só que existem alimentos e dietas diferenciadas de acordo com as categorias dos animais, não é? Ou dos seres vivos. A dieta das plantas, dos seres humanos como nós e dos animais, que é a que a gente vai estudar hoje, tá bom? Então, todo ser vivo e todo animal precisa de uma alimentação adequada para que eles possam se desenvolver, né? Para que eles cresçam, desenvolvam, tenham uma boa saúde, eles precisam de ter uma alimentação adequada. E essa alimentação vai ser também de acordo com o ambiente onde eles vivem, não é isso? Então, vocês não vão encontrar, por exemplo, um peixe comendo um capim, daquele que está lá na terra, não é isso? Então, porque ele vive lá na água. Então, eles vão comer os alimentos que eles vão ter, vão ser de acordo com o ambiente onde cada um vive, tá bom? E, além disso, existe também vários tipos de dieta, vários tipos de alimentos de acordo com a classificação de cada animal, de acordo com a categoria, se ele é o quê? Aquele animal, a gente vai dizer o que é que ele é, qual a classificação referente à alimentação, à dieta desse animal, de acordo com o que ele come. Então, por exemplo, vocês vão observar aí na imagem do livrinho de vocês que vai ter um miuro preto, é um passarinho. Ele vai estar lá ó, com a boquinha cheia, a boca não, o bico, né? O biquinho cheio de minhoquinha que ele pegou lá na terra para levar para os filhotinhos dele se alimentarem. Olha só que bonitinho, né? Ela está cuidando dos seus filhotinhos, né? E está buscando o alimento que eles precisam para se desenvolver, gente. Então também tem o cavalo, que ele está lá comendo a graminha, não é? A comidinha, né? Que ele gosta, que quando eles vivem soltos ou quando eles estão no pasto, eles vão comer o matinho que tem ali, a grama, né? Mas quando eles estão presos, existe o feno, as rações específicas para animais. Hoje aquelas pessoas que criam cavalo, né? Eles vão se alimentar disso, tá bom? E agora a gente vai falar do tipos de alimentações e como a gente classifica cada animal de acordo com o que ele come. Por exemplo, existem os carnívoros, gente. O que são animais carnívoros? São animais que se alimentam de carne, né? Isso, de outros seres, tá certo? De outros animais. Por exemplo, vocês vão observar aí o leão, né? O leão, o tigre, todos esses animais, né? Eles comem outros animais para poder sobreviver, não é isso? E eles só se alimentam desse tipo de alimento, de comida, tá certo? Então, eles são chamados de carnívoros, porque eles só comem carne. Eles só se alimentam, a dieta deles é feita de carne. Mas existe também outros animais, como por exemplo, os animais herbívoros, gente. O que são animais herbívoros, tia? O que só se alimentam de ervas, de vegetais, tá certo? Eles não comem carne, eles só comem vegetais. Por exemplo, o boi. O boi é um animal que ele come apenas vegetais, né? Isso, o cavalo também, tá certo? Ele é herbívoro, certo? Porque eles só comem ervas, vegetais, esse tipo de coisa. Eles não comem carne. E também a gente tem aí uma classe que se enquadra na nossa, né? Na nossa, e nós somos animais, tia.
somos considerados animais, mas animais que pensam, não é isso? Seres humanos, nós somos animais racionais. Somos uma outra classe. Mas dentro da alimentação, da nossa alimentação, a gente é classificado como um animal onívoro. O que é um animal onívoro? São animais que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais, porque a gente não come a carne, não é? E existe também os vegetais aos quais nós nos alimentamos, não é? As frutas, as verduras, os legumes, a gente pode chamar também, não de vegetais, mas de cereais e outras coisas que a gente se alimenta, que está enquadrado nisso aí, que por exemplo, a gente também come o arroz, o feijão, que são grãos, não é isso? A gente come outras diversos alimentos que são aí, não são alimentos que a gente encontra só na natureza, como uma fruta, que a gente vai lá, compra uma fruta, ou pega lá no pezinho e come, né? Mas alimentos industrializados, porque nós estamos enquadrados nessa categoria dos onívoros, mas por sermos seres humanos, nós nos alimentamos de outros tipos de alimentos, tá certo? Como os outros animais também que se alimentam de rações, que são alimentos preparados especificamente para eles, tá certo? Porque eles já juntam todos os alimentos que são necessários nutricionalmente para eles e fazem uma ração, como os cachorros que a gente cria em casa, que são animais domésticos, não é isso? Então, agora vamos falar de uma outra classe de animais, que são os insetivos, gente. O que são insetivos? São aqueles que comem insetos, gente. Vocês sabiam que tem animais que comem insetos? Vocês nunca observaram o sapo, gente? O sapo é insetivo, pessoal. Eles comem insetos e eles nos ajudam a diminuir a quantidade a proliferação, né? Um grande número de insetos. Se a gente acaba com os sapos, meu Deus do céu, aí vai aparecer inseto de todo canto. Então a gente também é do ciclo da natureza. O sapo também é importante pra gente, viu? E ele é insetivo, tá bom? Tem um outro animal que quem já foi ao zoológico já deve ter visto, que é o tamanduá. Aquele bichinho que tem um bico bem comprido, assim, que come formiga. Pronto, tamanduá também é insetivo. A alimentação dele é só com aquilo ali, gente. Larvas e também formigas. Larvas das formigas que eles encontram, ele coloca aquele bico dele lá dentro do formigueiro e ele tem uma língua também bem grande e fica pegando todas as formigas lá. Se fosse a gente levava logo um bocado de mordida, né não? Mas ele não. E então, existe também outros tipos de animais, né? Existe aqueles detritivos, gente. Detritivos que destrói, tia. Mais ou menos por aí. Os detritivos são aqueles animais que se alimentam de restos de animais mortos. Resto de animais. Algum animal morreu, né, lá na floresta ou em qualquer outro lugar. Aquele animal morreu e está lá a carcaça daquele animal se decompondo e esses animais se alimentam daquilo ali. O urubu, eu acho que vocês já ouviram falar, não é? O urubu, ele come a carniça, a carcaça do animal que está ali morto, tá certo? E a hiena também é assim. A hiena, quando ela se aproxima na selva, né, que um animal de grande porte, por exemplo, um leão, aí ele matou um outro animal para comer, aí ele comeu e deixou uns restos lá, né? Ele já cansou, já encheu a pança dele, e aquele resto lá, as hienas se aproximam e elas comem aquele resto dali. Logo depois que o leão comeu, ou depois quando já está apodrecendo. O corpo delas já é feito para aquilo ali, para suportar aquele alimento que muitas vezes está já em decomposição, ou seja, já está estragando, né? Então, por isso que ele tem esse nome, detritivos.
certo? Existe também uma classe de animais que são os nectarídeos. Que é isso, tia? Que comem o néctar, gente. O que é o néctar? É como se fosse um melzinho que as plantas fazem, produzem, tá certo? As folhas, as flores, elas produzem o néctar, tá certo? E esse néctar, alguns animais, eu acho que vocês já vão lembrar que é a abelha. A abelha, ela pega aquele néctar das flores e ela vai lá e leva para a casinha delas para fazer o quê? O mel. É através daquilo ali que ela faz o mel. O beija-flor, que também pega o néctar, tá certo? E também alguns tipos de morcegos que se alimentam de néctar das plantas também. Mas só alguns tipos de morcegos, tá? Não são todos os tipos, não, tá bom? A maioria, porque morcegos é assim, morcegos existem várias classes, né? Existem aqueles que se alimentam do sangue de outros animais, existem aqueles que se alimentam, também são detritivos, existem várias classes. Agora a gente só vai falar nesse tipo de morcego que só se alimentam do néctar, tá certo? Que são os nectarívos, que são aqueles que se alimentam do néctar, tá bom? Pronto, pessoal. Como a gente já falou de várias classes de animais, não é isso? E de que eles se alimentam, a gente agora vai cuidar de fazer o quê? As atividades para a gente ficar bem craque nesse assunto, não é? Vamos lá? A gente vai continuar agora na página 24, onde a gente vai ver aqui uma tirinha, uma historinha, né? Onde vai estar lá alguns bichinhos. Vai ter uma anta, um coelhinho e uma onça pintada. Aí lá eles estão conversando, né? E chega lá a anta. E a refeição hoje é? Ela chegou toda animada, viu? Aí o coelhinho, né? A anta trouxe uma panela, um prato assim bem grande, abriu. Ah! Alface! Olha só como ela estava animada. Aí o coelhinho olhou. Alface, sim! Ele ficou todo anjo, né? Ele ficou todo feliz. Agora já olha a cara da onça. Alface, não! A onça não gostou, não. O coelhinho ficou contente, não foi? Mas a onça não gostou, não. Agora, o que é que vocês vão precisar responder? Depois dessa historinha, vocês vão precisar responder. Por que foi que cada um dos animais teve uma reação diferente ao ver o prato que a anta trouxe? A anta também iria se alimentar, tá certo? E aí, vocês vão dizer e explicar por que cada um dos animais teve uma reação diferente. Uns ficaram felizes e outros tristes, não foi? Vocês vão me dizer aí o porquê dessa reação diferente quanto ao alimento, tá bom? Depois, vocês vão fazer o quê? De acordo com o hábito alimentar, como são classificados os animais da tirinha? Aí vocês vão dizer qual o tipo de alimentação e qual a classificação que a anta tem. Ela é o quê? Ela é carnívora, herbívora, onívora, insetiva. Que mais? Ela é detritiva, ela é nectarídeos, ela é o quê? Vocês vão colocar lá, de cada um desses três animais, a anta, o coelho e a onça. Cada um desses animais tem uma classificação em relação à alimentação, à dieta deles. E vocês vão determinar lá, vocês vão escrever o que cada um é. Correto? Ok? A gente vai agora para o segundo quesito, que já é na página 25, gente. Olha só. A gente só vai ter essa página agora para fazer, tá certo? Continuando, o segundo quesito. Veja só. Vocês vão ter
aí, tá certo, que responder colocando a letrinha correta para cada um dos nomes dos animais. Com atenção, classifica os animais em carnívoros, herbívoros, onívoros e insetívoros. Como vocês vão saber? Vão ter aí o nome de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 animais. Se vocês vão ver o nome de um animal, tá certo? Por exemplo, o primeiro nome é tamanduá. Aí, se ele é carnívoro, você bota C. Se ele é onívoro, você bota O. Se ele é herbívoro, você bota H. Se ele é insetivo, você coloca E. No quadro acima, na parte superior, antes dos nomes dos animais, vai estar lá informando essas 4 opções e com a letrinha que vocês vão colocar para cada um deles. Aí vocês vão ter lá o tamanduá. Vocês vão colocar o C, o O, o H ou o I. Ele é carnívoro, onívoro, herbívoro ou insetívo. Só coloca a letrinha, tá bom? A primeira letrinha relacionada à classificação da dieta de cada um desses animais, tá bom? Terminamos o segundo quesito da página 25, gente. Agora a gente já vai para o terceiro quesito. Olha só, a gente vai falar agora um pouco sobre a serpente, tá certo? E depois que eu comentar e falar sobre o texto aqui, que tem aqui, da serpente, vocês vão dizer, vocês vão circular na opção que vocês acharem correta em relação ao tipo de alimento que ela é, a classificação alimentar desse animal, tá certo? Da serpente. Veja só, uma serpente, ela é um animal muito grande e ela se alimenta de outros animais bem maiores do que ela. Ela pode se alimentar com um bode, ela pode se alimentar com uma ovelha, ela pode, na selva, uma anta, né, que é um animal também de grande porte, né? Ela pode se alimentar até de um boi, sabia? Dependendo do tamanho dessa serpente, se ela for uma serpente bem grande, ela mata esse animal assim, ó. Ela aperta ele, enrola nele assim todinho e depois ela come. Por quê? Porque o corpo dela, ele é elástico, gente. Ele abre assim de uma forma que ela consegue, e a boca dela também abre muito mais do que o tamanho da sua própria cabeça. Abre o necessário para que ela possa engolir esse animal, tá certo? Então ela abre muito, ela primeiro mata o animal e depois ela vai engolir, ela abre aquela boca gigantesca, né? A boca dela, ela se abre completamente, tá certo? É como se essa parte aqui da boca dela não tivesse ossos e fosse uma coisa assim elástica mesmo, que ela consegue abrir o suficiente para engolir um animal muito maior que ela, né? Em largura, né? Porque ela pode ser comprida, mas ela é estreita, né? Ela é fininha assim, não é? Então ela consegue comer animais muito maiores, né, em largura do que ela. Entenderam? Então, sabendo disso, do que a tia explicou agora sobre a serpente, vocês vão circular aí a classificação alimentar da serpente. Aí vocês têm 3 opções: carnívoro, herbívoro ou onívoro. Vocês vão circular apenas uma, tá certo? O que é que vocês acham? Qual a classificação alimentar da serpente? De acordo com o que a tia falou agora para vocês, tá certo? Então, vou esperar aí a resposta. Aí agora, gente, a gente vai para o próximo quesito, o quarto quesito. Vocês vão precisar marcar verdadeiro ou falso. Vão existir 1, 2, 3, 4, 5 perguntinhas sobre a classificação alimentar e sobre o tipo de alimento dos animais. E vocês vão ter frases
informando algumas coisas, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Aí vocês vão ler, vão identificar e vão dizer para a tia. Marcar verdadeiro ou falso, ok? Muito bem. Agora vamos lá para o último quesito. Lá no quinto quesito e último quesito, vocês vão ver as imagens dos animais e do outro lado a imagem dos alimentos, certo? E vocês vão ligar cada animal ao alimento dele, tá certo? O alimento adequado à espécie dele. Combinado? Gente, muito fácil também, não é? Pronto, pessoal. Agora a tia vai esperar vocês amanhã, sexta-feira, para o nosso encontro semanal. A nossa aula ao vivo que a tia tanto espera, tá bom? Espero que todos vocês possam vir nessa sexta-feira para a gente se encontrar e matar um pouquinho da nossa saudade. Beijo, meus amores. Tchauzinho.